Olá, meu amigo, que bom ter você novamente comigo aqui em meu canal e juntos estudarmos a palavra de Deus nessa reflexão bíblica. Hoje, como vocês podem ver, estou aqui na igreja de Buri, no interior de São Paulo, é uma das minhas igrejas. Vocês estão percebendo que a igreja está vazia? Pois é, quanta falta está nos fazendo estarmos na igreja com os irmãos, abraçar os nossos amigos, mas em nome de Jesus tudo isso vai logo passar. E vamos estar novamente ali cantando, louvando, nos juntas panelas, fazendo o nosso social com os irmãos. Mas enquanto isso, eu convido você nesse exato momento a fechar teus olhos e nós vamos fazer uma oração. Lembrando que hoje o tema é alegre-se em meio à tempestade. Como que eu posso me alegrar em meio à tempestade? Vamos saber então logo após a nossa oração, pedindo a Deus orientação, a iluminação da nossa vida, os nossos pedidos. Quantas pessoas que têm assistido têm trazido orações no meu WhatsApp, manda para mim no Messenger ali a respeito de diversas coisas. Pastor, ore por mim porque eu estou com câncer. Tenho orado muito pela Beth lá do Espírito Santo, que tem passado uns momentos bem turbulentos na vida dela, mas Deus se fará presente e realizará um milagre. Temos orado para diversas pessoas que são desempregadas mediante essa pandemia, pessoas que quando abrem a geladeira não encontram mais nada. Pois é, pessoas que têm passado dificuldades. Temos clamado a Deus para que em nenhum momento, nenhuma família tenha passe ou tenha dificuldade durante esse isolamento todo. Feche seus olhos agora comigo, aonde você estiver, no teu carro, na tua casa, no sofá, no quarto, enfim, e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, colocamos o Teu nome para que se faça presente em nossa vida, guiando, dirigindo, transformando. Essa meditação hoje, Pai, vem muito de encontro às nossas necessidades, às necessidades de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, porque o Senhor é poderoso para realizar em nossa vida o Teu querer. Obrigado por tudo. Esteja conosco em Teu santo nome. Amém. O que Paulo tinha na cabeça quando ele falou ali em Filipenses 4, verso 4? Eu gostaria que você abrisse o texto bíblico e onde vem descrevendo aqui, o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, onde diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Gente, o que Paulo estava pensando quando ele falou que nós deveríamos alegrar em todo momento em nossa vida? Só para você ter uma noção, o que acontecia com Paulo, mas antes de eu citar aqui, deixa eu falar uma coisa. Você já dirigiu no meio da tempestade? Você já esteve de repente no meio de uma chuva torrencial e ficou com medo daquela chuva? Eu me recordo uma vez que eu estava vindo de Guarapari para São Paulo, na casa dos meus pais, e na metade do caminho nós pegamos uma forte tempestade. Irmãos, estava uma tempestade tão grande, tão forte, que você não conseguia enxergar. Tinha os caminhões que passavam do lado na estrada, jogavam barro e aquilo dificultava muito a nossa visão. Eu me recordo que a minha esposa, os meus filhos ficaram temerosos dentro do carro e medo que acontecesse de repente algum acidente, que você caísse de um lado, que o carro desse aquaplanagem e se perdesse ali. Eu fiquei com medo. Quantas vezes nós estamos no meio da tempestade e ficamos com medo? A nossa tempestade hoje pode vir de encontro com um divórcio que está na mesa para nós assinarmos. A tua tempestade e a minha pode de repente ser uma doença no qual nós acabamos de descobrir logo que chegamos no médico ou quando a gente foi conversar com ele. De repente a nossa tempestade pode ser as dificuldades financeiras. Quantas pessoas hoje olham no banco, ao invés de estar no azulzinho, está no vermelho, e aquilo tem angustiado, aquilo tem tirado o sono, aquilo tem perturbado. De repente a tua tempestade, meu querido irmão, sejam problemas no trabalho, problemas com o teu chefe, problema com alguém que você trabalha, e você já não consegue mais e nem sabe mais o que fazer. Quantas são as tempestades que perturbam a nossa vida? Aí vem Paulo e diz assim, alegrem-se. Como que eu vou me alegrar? Como que de repente eu vou, olhar para as dificuldades, para as crises que estão batendo na porta da minha casa e sorrir ou de repente falar, não, eu estou feliz com aquilo? Não posso ser hipócrita a esse ponto. Mas pense agora comigo o que Paulo passou
para chegar e dizer esse negócio, para dizer esse texto e essa situação no livro ali de Filipenses. Ao ver a vida de Paulo, você começa a perceber que Paulo foi preso, Paulo foi surrado, humilhado, pressionado pela igreja. Em outras palavras, a liderança nunca estava do lado dele, a maioria das vezes sempre colocava na parede, era contra as ideias de Paulo. Por diversas vezes Paulo quase foi morto. Esse foi Paulo. Agora, como é que um homem que passou por tudo isso pode ainda dizer que nós devemos nos alegrar todo o tempo? Sabe o que mantinha a vida de Paulo acesa? Era uma pequena palavra que muitas vezes motiva a nossa vida em situações adversas. E essa palavra se chama fé. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus escreve o seguinte. O livro de Romanos, capítulo 8, o verso 28, vem descrevendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo que está me assistindo nesse momento, a nossa vida, todas as coisas que acontecem, é mediante a permissão de Deus. Não que Deus se alegra em nós perdermos pessoas, e nós de repente perdemos o emprego, passar fome, ter dificuldades, crises, depressões e assim vai. Mas as tempestades que de repente repousam ou pairam sobre o nosso teto, da nossa casa, da nossa vida espiritual, muitas vezes são permissões divinas. Deus sabe os nossos limites, Deus sabe que muitas vezes você não está aguentando mais, mas a Bíblia descreve: alegre-se, porque eu sou teu Deus e eu quero realizar milagres na tua vida, basta você permitir e deixar. Deixa eu te contar uma história. Quando eu fui pastor em Guarapari, o Ministério da Família programou um passeio de barco no domingo pela manhã. O dia estava ensolarado, era um dia assim muito gostoso. E as pessoas estavam ali, as famílias todas reunidas, ansiosas para andar de barco. E nós entramos no barco, os irmãos ali do Ministério do Lar e Família prepararam uma ceia de frutas, as famílias trouxeram laranja, melancia, banana, enfim, uma diversidade de frutas, estava um dia gostoso. No metade fomos andando, quando chegou lá numa certa altura do mar aberto, o clima começou a fechar, começou a escurecer o céu, os mares começaram a ficar revoltos. Quando você percebia, as pessoas já estavam ali. Agora imagine você estar num barco onde a ponta ali, a proa do barco ia para frente, para cima e balançava muito, e você naquele desespero, na nossa cabeça, vai afundar. O meu filho tinha, naquele ano, ele tinha aproximadamente 1 ano e meio. Agora imagine eu naquela tempestade com o meu filho segurado no colo e a minha esposa em desespero, porque a qualquer momento o marido dela e o filho dela iria cair no mar. Imagina só a situação. E alguns irmãos passando mal, enjoando, todo mundo aflito, e até que o capitão falou: precisamos voltar para o porto, precisamos voltar para o lugar seguro. E ele deu a volta, e nós, já claro, graças a Deus, tínhamos aproveitado bem a viagem, mas a tempestade, aquele mar nos impediu de repente curtir mais o passeio. Mas eu me recordo que muitos ali só respiraram tranquilamente quando nós chegamos no porto. Com Jesus é assim. Muitas vezes você está enfrentando marés altíssimas, ondas enormes, mas Jesus está conosco. Ele é o capitão dessa embarcação que é a nossa vida. Ele sabe muitas vezes das noites de sono mal dormidas. Ele sabe, por exemplo, das dificuldades que nós estamos passando, mas Ele se faz em meio aos terremotos e tempestades no qual nós estamos enfrentando. Eu convido você a mais uma vez ler comigo o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, 14 e 15, último texto da nossa reflexão bíblica, onde a palavra de Deus descreve assim. O livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 13, 14 e 15, onde fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, agora preste atenção, meu querido irmão, nesse texto. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você entendeu? Você já percebeu que ser cristão não é ter uma vida fácil? As pessoas pensam, por exemplo, que quando vai para a igreja, de fato, ganha uma nova vida, ganha novos amigos muitas vezes. Não que os velhos a gente tenha que desmerecer, pelo contrário, tem que fazer parte da nossa rede de amizades. Mas muitas vezes a nossa vida é uma vida conflituosa, tumultuosa, uma dificuldade enorme. E aí vem aquele pensamento: quando eu estava no mundo era melhor do que quando eu estava na igreja. Perceba uma coisa, meu querido amigo que está me assistindo. Muitas vezes as tempestades que você tem passado servirão para você entender uma única coisa: esse mundo não é para mim. Eu preciso de um mundo, eu preciso de um país melhor, eu preciso de uma terra onde nada disso vai acontecer. Isso está descrito na Bíblia, que um dia Jesus vai voltar e nós moraremos com Ele nas alturas dos céus e estaremos com Ele para nunca mais, ter dificuldade novamente. Imagine que maravilha estarmos com Cristo por toda uma eternidade. Irmão, essa nuvem que você está enfrentando agora, essa tempestade, eu sei o que eu vou dizer agora é meio difícil, mas alegre-se. E para nós nos alegrarmos, devemos ter uma experiência com Deus, nos apegar a Ele em intimidade e em comunhão. Só assim para nós estarmos passando por essa turbulência. Que Jesus esteja contigo. Que o nosso Pai nos dê maturidade de atravessarmos as tempestades que muitas vezes nos enfrentamos. Perdas, depressões, doenças. Alegre-se, porque não é qualquer pessoa que está do nosso lado. É simplesmente o nosso Pai. É simplesmente Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Quero fazer uma breve oração agora contigo. Então, onde você estiver, mais uma vez, feche teus olhos e eu vou clamar a Deus em oração. Senhor Jesus, as pessoas que estão me assistindo agora, muitas vezes, estão com o coração totalmente perturbado. De repente estão chorando, muitas vezes estão angustiadas por situações que acometeram a vida, perdas de algum parente, doenças que acabaram de descobrir, desemprego, crises financeiras, enfim. O Senhor sabe as tempestades que nós estamos passando agora. Mas o Senhor, como nosso Deus, prometeu que tudo isso vai passar. Basta pegarmos na Tua mão e confiarmos em Ti. Obrigado por tudo. Em Teu santo nome, amém. Meu querido amigo, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, vamos lá. Mande para alguém, um amigo que você conhece, que está passando por alguma situação e que precisa escutar essa reflexão bíblica. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira com uma nova reflexão, uma nova mensagem do texto bíblico.